Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Profissões que exigem muito do corpo. Tradicionalmente, ouvimos dizer que as pessoas que passam muito tempo sentadas em frente a um computador são pessoas que normalmente desenvolvem dores lombares, dores cervicais, dores de punho. Isso tudo é verdade, porém, na minha pesquisa de mestrado, quando eu comecei a investigar esses fatores causais, da onde que vinham as dores dos indivíduos, aqueles que passavam grandes horas do dia em frente ao computador, eu pedia que tirassem fotos das bancadas de trabalho e de estudo para que eu pudesse averiguar qual era o problema postural. E qual não foi a minha surpresa que em uma grande quantidade de pessoas, elas tinham o mobiliário adequado. A bancada era adequada, na altura, com a curvatura adequada, para que a cadeira pudesse se aproximar da bancada, computador novo, na altura correta, cadeira ergonômica, com ajuste de encosto, de assento, com descanso para braços. O mobiliário estava perfeito, mas a pessoa não sabia se posicionar adequadamente naquele mobiliário. Então veja, às vezes as empresas investem em mobiliários nota 10, em máquinas, em computadores de primeira geração, mas não há um investimento na hora de contratar um profissional para treinar aquelas pessoas a se colocarem naquela bancada maravilhosa de um jeito adequado, de um jeito bom, que traga saúde e que mantenha o corpo sem dor. Ocorre que essas profissões que trabalham sentadas de frente a um computador, apesar de teoricamente passarem grandes horas do dia parados, veja, você tem um mobiliário adequado, você está trabalhando sentado, de vez em quando você pode levantar, se alongar. Essas profissões deveriam apresentar um baixíssimo risco ergonômico na hora de sentir dor, se comparada a outras profissões. Por exemplo, um estivador, um pedreiro, um pintor, uma empregada doméstica, uma pessoa que faz, uma costureira, uma pessoa que trabalha com atividades manuais, por exemplo, de artesanato, que corta, que serra, que pinta. Existem uma infinidade de profissões cujo risco ergonômico, quer dizer, a possibilidade daquela pessoa se machucar ou se tensionar ou se posicionar de uma forma inadequada é muito maior do que aquela outra que está trabalhando sentadinha, bonitinha, né? E que é só ter um treinamento adequado para se posicionar corretamente e ficar bem. De uma forma geral, outras profissões são muito mais pesadas para o corpo do que essas lesões que aparecem com as pessoas que trabalham ou estudam muito tempo em frente a um computador. Esse é o caso, por exemplo, de vários pacientes que eu atendi até hoje aqui no consultório, alguns deles com uma profissão que é professora da rede infantil, professora do maternal, que tem que carregar muito as crianças no colo, principalmente na fase de adaptação da escola, quando as crianças estão chegando para se desvincular dos pais naquele momento que tem que ficar ali com as outras crianças. As professoras precisam passar muito tempo acolhendo, carregando, segurando essas crianças, e nesses momentos de adaptação, normalmente essas professoras desenvolvem bastante dor lombar por carregar, ou mesmo às vezes não tem força suficiente nos braços para segurar por longos períodos uma criança no colo. Então essas profissões, elas exigem muito mais do corpo do que uma profissão, por exemplo, que a pessoa trabalhe sentada com a bancada adequada, não é? Então essas pessoas que são professoras, que são professores,
eles, sabendo da sobrecarga física que a profissão deles vai lhes causar, eles teriam que fazer uma atividade física desde sempre, desde sempre. Então, assim, preparar os músculos, fortalecer braços, fortalecer pernas, abdômen, para conseguir aguentar aquela sobrecarga que é o quê? Carregar crianças. Então, não fazer isso seria a mesma coisa que a pessoa chegar na academia, ela é uma sedentária, vai começar a academia agora, o professor dá para uma mulher, por exemplo, sei lá, 20 cargas de bíceps. Vocês acham que ela vai aguentar fazer essas 20 cargas de bíceps? Provavelmente não, vai se machucar, vai doer. E esse professor jamais, né, faria isso, é só um exemplo. Mas, quando eu pego uma pessoa que não tem massa muscular, que está sedentária, e coloco essa pessoa para carregar criança, porque essa é a atividade laboral, profissional dessa pessoa, é isso que vai acontecer. Ela vai carregar uma criança, que é como se ela estivesse carregando um peso, é isso que acontece com muitas avós, é isso que acontece com muitas mães que não estão bem condicionadas ou que não são tão jovens, que ainda têm bastante massa muscular. Isso é o que acontece com uma infinidade de profissões que cuidam de crianças. Então, aqui não cabe nenhuma crítica aí ao empresário, coitado do empresário também. Às vezes eu tenho até pena dos empresários. Eles são, assim, algumas vezes muito também sobrecarregados por suas vezes. Eu acho que depende de cada profissional que vai escolher a sua profissão ter em mente a informação, deveria ser dada a informação para essas pessoas de que esta profissão ocasionará uma sobrecarga física e que essa pessoa vai ter que fazer um fortalecimento adequado para o resto da vida, preventivamente, ou uma vez que tenha desenvolvido a dor, fazer fisioterapia e depois ser liberado para uma atividade física como manutenção de força muscular, de alongamento, para que ela possa exercer adequadamente a sua atividade laboral sem riscos ergonômicos, sem sobrecargas físicas prejudiciais à sua saúde. Então você imagina uma professora ou um professor que desenvolve uma dor, ele vai precisar primeiro, ou ela, fazer a fisioterapia com todas as medidas analgésicas, anti-inflamatórias, fortalecimento, alongamento, depois ser devolvido à sua atividade laboral, assumindo o compromisso de escolher uma atividade física e se manter nela. Um erro muito comum que acontece é esse profissional com esse tipo de sobrecarga ir diretamente para uma academia. Às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá. Porque ele chega na academia, ele começa a fazer um programa de fortalecimento muscular para ganhar massa muscular, e aí o que acontece? O programa não contempla a necessidade dele, ele está com dor, ele vai carregar peso, levantar peso, vencer a resistência, sentindo dor, e a dor piora, aumenta, a inflamação aumenta, às vezes uma rotura de tendão que era pequena passa a ser grande, passa a ser importante, considerável, às vezes ele se machuca ainda mais. Então, na presença de dor, esse indivíduo teria que procurar o serviço de fisioterapia e depois de reabilitado, manter a sua atividade física. Por quê? Algumas atividades necessitam, é crucial que a pessoa mantenha uma atividade física de reforço. Isso já é verdade com o envelhecimento. Depois dos 35, 40 anos, todos nós temos que escolher uma atividade física e nos mantermos nela para compensar as perdas que o envelhecimento vai trazendo para todos nós. Ainda mais se esse envelhecimento for associado a uma atividade física, laboral, que exige desse corpo algo que esta pessoa não está preparada para fazer.
Então, um exemplo aqui no consultório, que já aconteceu mais de uma vez, de uma pessoa desenvolver dor lombar porque não sabe carregar o peso, no caso, levantar uma criança. Eu sei que quem trabalha com criança é capturado na emergência de uma criança que se movimenta muito rápido e você tem que ir atrás para socorrer. Então você acaba levantando a criança de qualquer jeito com o seu corpo para poupá-la, para não machucá-la. Mas, de uma forma geral, sempre em que há condição de levantar uma criança do chão, você deve se aproximar da criança, nunca pegá-la longe de você, sempre perto de você. Porque com uma alavanca muito longe, a sua lombar faz muito mais força, a sua coluna, as suas vértebras sofrem muito mais biomecanicamente falando do que quando você levanta algo próximo de você. E também levantar algo do chão, por exemplo, uma criança que é pesadinha, as pessoas deveriam afastar as pernas, projetar o quadril para trás para fazer o levantamento da criança e não levantar simplesmente com a força dos joelhos, porque muitas vezes o joelho não tem essa força para aguentar essa sobrecarga, então não dói a lombar, mas aí prejudica o joelho, né? Vocês sabem como que o halterofilista levanta o peso? Ele não levanta o peso projetando o quadril para trás, arrebitando o bumbum. É a forma correta de levantar uma carga muito pesada. É a forma correta. Então, é assim que deveria ser feito na hora de levantar uma criança. Eu tenho um vídeo aqui do canal que eu mostro detalhadamente isso para vocês. Quem quiser, dá uma olhadinha. Então, o que acontece? A gente tem como prevenir, a gente tem como remediar e a gente tem como se poupar. Não importa o quão difícil seja a profissão, sempre tem uma forma da gente executar aquele movimento laboral de uma forma protegida, de uma forma adequada. E muitas vezes também eu observo que a profissão de quem segura, de quem cuida de crianças, às vezes não tem força muscular para segurar a criança no braço por muito tempo e começa a doer a articulação, a junta, né? Popularmente chamada de juntar articulação. Isso depois do músculo já ter doído muito. E aí, essa pessoa, vamos dizer assim, disfarça a dor com analgésicos e anti-inflamatórios e não corrige o problema e continua perpetuando a dor até que aquilo evolui para uma cirurgia ou para um afastamento, enfim, trazendo muito ônus, muito prejuízo emocional, moral e financeiro para a vida daquela pessoa. E às vezes, essa mesma pessoa com essa dor articular, sabe o que acontece à noite? À noite, que é um momento que você deveria se refazer, que você deveria descansar, a dor ainda é mais provocada porque a pessoa dorme com o peso em cima do ombro. E aí fala, ai Sandra, mas como que eu vou fazer? Porque eu não sei, durante a noite eu viro, eu esqueço. Existem muitas estratégias que a gente pode orientar a pessoa para conseguir um novo hábito noturno de sono, enquanto esta lesão não é curada, não é sanada. Muitas vezes a gente vê uma posição de sono não reparadora que perpetua as lesões que foram feitas durante o dia. Então, como se não bastasse as lesões que foram feitas durante o dia, elas ainda são aumentadas durante a noite por causa de uma posição inadequada de sono. Então, eu lembro que eu tinha uma paciente muito idosa e ela tinha feito terapia pela vida toda dela. E ela dizia assim, nossa, eu sempre ouço as pessoas dizerem que custa muito caro fazer terapia. E aí ela dizia assim para mim, não Sandra, custa caro não fazer terapia, custa caro não fazer fisioterapia, porque às vezes com poucas sessões nós conseguimos reatar o rumo da nossa vida, melhorar o nosso corpo, que é o nosso instrumento de viver e de trabalhar. Se você gostou, dê um like, compartilhe, comente. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.